E vamos então dar início a mais um webinar do ED Comunicar. Esta tarde vamos estar aqui 1 hora à conversa com o José Luís Monteiro da Oikos e o Raul Manarte sobre a importância da cidadania global, porque é que precisamos de cidadania global. E a todas as que já se puderam juntar a nós, gostávamos de introduzir aqui um pequenino quebra-gelo, e usando as vossas reações no Zoom, não sei, no botão do lado direito, aqui embaixo. exatamente, logo no botão do lado direito, logo a seguir a compartilhar a tela, vocês têm um botãozinho que diz reações. Nós gostávamos aqui só de fazer este exercício com vocês, 3 perguntas que aqui temos. E a primeira pergunta é: quem é que aqui que está presente, quem é que se considera uma cidadã global? Então, fazer... Beatriz, só explicar que nós estamos, a equipa da FGS está toda aqui na sala, então nós somos 7, nós vamos reagindo. Podem ir reagindo, 7, força, okay? 7, depois quero saber como é que isso... Temos 7 participantes. A Gabriela considera-se uma cidadã global, não sei, mais reações, a Maria Guerreiro também. Muito bem, vou passar agora à segunda pergunta. Quem é que aqui se preocupa ou conhece as problemáticas que acontecem fora de Portugal? Quem é que, além daquilo que está a acontecer dentro do nosso país, quem é que tem preocupação com o que acontece fora de Portugal? Temos aqui algumas reações. Muito bem, é giro ver os ecrãs a andarem. E por fim, agora esta é importante e é uma pergunta-chave aqui para o resto da nossa comunicação, é quem é que aqui considera que conhece e que está por dentro do conceito de cidadania global? A Carlota diz que não, mas é impossível. Eu não estou a atinar com as reações, desculpem lá. Agora, todos que levantaram a mão vão ter que escrever uma dissertação sobre o que é cidadania global. Não vamos pedir isso. Não vamos pedir isso. Não, era só aqui um pequenino quebra-gelo também para, para nos conhecermos e também para nos ambientarmos aqui a este tema. Agora vou fazer uma outra questão, que é: quem é que esteve aqui presente no primeiro webinar? Então, muito rapidamente, e obrigada pela vossa participação, agradecendo muito a vossa participação, muito rapidamente eu vou fazer uma brevíssima apresentação do nosso projeto, que é o que dá o contexto deste webinar. E basicamente o que nós procuramos no projeto ED Comunicar é que haja mais cidadãs e mais cidadãos envolvidos nesta área de educação para o desenvolvimento e cidadania global. E então nós procuramos aumentar a visibilidade do setor. E estamos a fazê-lo com estes 6 temas que estão a passar no vosso ecrã, e estão a ser trabalhados pelo projeto com vários instrumentos. São eles 6 estudos formativos, neste momento temos 2 estudos publicados. Para além dos estudos e a partir dos estudos estão a ser produzidas também fichas informativas, 6 infografias e 6 vídeos também, que 7 vídeos, 3 deles já estão publicados no YouTube. Quem não sabe aqui, quem diz que não considera que conhece o conceito de cidadania global, na pergunta que nós fizemos, aconselho a ir ver o vídeo de o que é a DCG, no nosso canal de YouTube, em que aparece um pouco, em pouco mais de 3 minutos, dá uma explicação daquilo quais são os conceitos principais da educação para o desenvolvimento e cidadania global, qual é a utilidade que nós podemos tirar do nosso dia a dia.
Para além destes produtos, temos ainda estes webinars, já vamos no segundo webinar, este em particular que dedicamos ao tema de porque é que precisamos da cidadania global. E além deste, temos também o nosso podcast, que já conta com 13 episódios lançados, e outros 3 virão ao longo deste mês e do próximo. Por isso, estejam atentos. Se quiserem saber mais novidades, podem sempre subscrever também a nossa newsletter e conhecer todos os recursos que estão disponíveis no site do projeto. Depois podemos partilhar, isto vai ficar no YouTube, portanto podem voltar aqui para conhecer os restantes elementos do projeto e estes em particular que foram passando. E sendo assim, sem mais demoras com esta apresentação do projeto e dos nossos convidados, passo então a palavra à Daniela, que vai agora assumir o resto. Olá, boa tarde a todos e a todas. Portanto, também para não demorar aqui muito tempo, agradecer mais uma vez, como a Bia já fez, a presença de todos. Eu vou então agora apresentar aqui os nossos 2 convidados, que depois vão falar um bocadinho sobre então aqui a importância da EDCG. E, portanto, começando pelo José Luís Monteiro. Assim, de forma resumida, o José Luís é biólogo, ativista, está neste momento a trabalhar na OICOS. Já devem conhecer, muitas de vocês, o José Luís. E está envolvido voluntariamente no trabalho de diversas organizações não governamentais há 3 décadas e profissionalmente então há mais de 20 anos, tendo passado por organizações como a LPN, Fundação Cidade de Lisboa, e está atualmente a trabalhar na OICOS Cooperação e Desenvolvimento, onde acaba por se dividir entre o desenvolvimento de projetos de educação para a cidadania global em Portugal e o trabalho sobre questões ambientais e de desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento. Desde 2016, o José Luís é membro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e já tem trabalhado em Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Portanto, agora vou passar a palavra ao José Luís, que nos vai falar um bocadinho sobre a diferença que a EDCG pode fazer então no dia-a-dia de cada cidadão e cidadã. Bem, boa tarde. Eu já peço desculpa, a minha voz está um bocado estranha, mas eu estou a ser atacado por todos os pólenes do planeta e por isso isto está a ser levemente doloroso. Portanto, qual é que é a diferença que a EDCG pode fazer no dia-a-dia do cidadão? Ou é toda ou nenhuma. Pronto, rapidamente, a ideia é que a EDCG, no fundo, é uma lente, é como aquelas coisas da realidade aumentada que vemos às vezes nos filmes de ficção científica, em que estamos a olhar para uma paisagem ou estamos numa loja e olhamos para um produto e temos uma camada extra em cima daquilo que está à frente dos nossos olhos, que é de outras informações que estão por trás, que estão para além da nossa vista habitual. E, portanto, pode mudar completamente a nossa forma de ver o mundo e, portanto, tem um impacto tremendo. Sei lá, por exemplo, ontem houve um jogo da Champions e estava a jogar o Manchester City e o Real Madrid. E havia 2 jogadores que estavam em campo, por exemplo, que eu sei que são ex-refugiados. O Luka Modric e o Eduardo Camavinga. O Camavinga que os pais fugiram do Congo, nasceu no campo de refugiados em Angola, e apesar de jogar pelo Real Madrid, joga também pela seleção francesa. Portanto, há histórias por trás de cada acontecimento. Ou então, questionava-me ontem também um bocadinho a pensar qual é que é o papel do futebol global no lavar da imagem de alguns regimes, visto que o Manchester City é quase todo... os donos são... há um fundo americano de investimento, boa parte é dos Emirados Árabes Unidos, de um dos fundos soberanos, e a outra parte é da China. E, portanto, tudo coisas digamos que com algum historial estranho sobre direitos humanos. Portanto, todo esse tipo de informações, uma pessoa, quando nós começamos a saber umas coisas mais sobre o mundo, e no fundo é isto que a educação para o desenvolvimento e cidadania global nos leva a fazer,
começamos a questionar-nos e temos mais umas quantas inquietações. Sei lá, entramos no supermercado. Eu ontem estive a fazer uma palestra no ISCTE e estive a fazer um jogo que já é muito antigo, que é o jogo dos pedaços da banana, desenvolvido junto com o Oxfam, para aí há 30 anos atrás, ou 20 e tal anos atrás. E estava uma das raparigas que fez o jogo a dizer, bem, nunca mais como bananas depois disto. É um bocadinho a mostrar o que está escondido, é o papel da EDCG. Agora, aquilo que as pessoas depois fazem com esta informação pode ser muita coisa, ou pode ser simplesmente desalento. Não gostei do que vi, tirei e continuei com a minha vida mais ou menos ignorante. Como eu digo, é assim, quando estamos a pensar em sermos cidadãos do mundo, leva-nos a pensar muitas outras coisas e a questionar, sei lá, a própria solidariedade e a forma como fazemos solidariedade. Se calhar questionamos porque é que há bancos alimentares. Como é que é o sistema que valida tudo isso e que ajuda a criar os bancos alimentares e depois, será que a melhor forma de ajudarmos a resolver o problema é, uma vez de 6 em 6 meses, comprarmos uma saca de compras num hipermercado e doarmos? Se não haverá outras formas de resolver e de intervir isso. A EDCG é esta lente e esta lente depois ou nos torna mais indiferentes porque decidimos ignorar as coisas, ou então torna-nos cidadãos e ativistas. Note-se, eu não acho que haja uma grande diferença entre cidadão e ativista, porque eu não consigo perceber uma coisa. Muitas vezes falamos de cidadania ativa. Não há cidadania passiva. Cidadania passiva não existe. E, portanto, o ativismo é um dever do cidadão também. E aí a educação vai ser englobada. É este trampolim que é para darmos o passo seguinte, que é, ok, já percebemos que há tanta coisa mal, então o que é que vamos fazer para mudar? Portanto, penso rapidamente é isto. E não me pensem para pensar muito, porque a minha cabeça hoje não está a funcionar. Daniela, passo. Agora eu vou. Obrigada, José, pelo contributo. Então, se calhar agora passamos, fazendo aqui a ponte para, e também o José já falou um bocadinho do ativismo, portanto acho que faz todo o sentido fazer agora a ponte para o nosso segundo convidado, o Raul Manarte. Pronto, o Raul é músico, é psicólogo e lá está, é ativista. Raul é formado em Psicologia, com especialização em Psicoterapia e, além de exercer Psicologia Clínica no Sistema Nacional de Saúde, o Raul lá está, apresenta-se também como músico, fotógrafo, ativista, psicólogo, onde realiza também trabalho humanitário na Médicos Sem Fronteiras e lançou até este ano o primeiro livro, O Altruísmo Não Existe. Agora também vou deixar o Raul apresentar-se mais um bocadinho, mas de forma geral vai-nos falar então um bocadinho desta relação da cidadania global no ativismo e no trabalho que faz no trabalho humanitário. Portanto, passo então a palavra ao Raul. Pessoal, eu não percebo nada de cidadania global. Se sabe, Beatriz, eu não sei o que é que quer dizer, portanto, nem sei responder muito bem essa questão. Para ser sincero. Da vossa questão, sei lá. Se é uma lente, como a José Luís estava a dizer, se isso é importante no ativismo, se eu percebi bem, é ter informações ou perceber outros meandros, outras ligações no mundo, ou ver o que está a passar de uma maneira diferente que possa potenciar a ação. Isso é essencial no ativismo. Nas missões, se calhar permite ter uma visão mais crítica das missões, se realmente estás a contribuir, ou em que é que estás a contribuir e em que é que estás a prejudicar, em que é que estás a promover mudança e onde não estás. Talvez seja isso. Bom, assim também de uma forma, para também acho que destrinchar a pergunta, quais foram, por exemplo, as inquietações que o levaram a começar a fazer esse trabalho de ativismo? Porque, lá está, eu acho que as problemáticas podem também surgir daí, né? As inquietações que nós temos a nível pessoal, que depois nos levam a procurar ajudar ao próximo ou ao outro. O que levou o Raul a começar esse trabalho ativista e essa questão do altruísmo? Sim.
quando cheguei aos campos de refugiados de Moria e percebi que os miúdos eram esfaqueados todas as noites e 25% deles se queriam matar e as pessoas morriam ao frio e isto é tudo um campo de refugiados na Europa, eu percebi que a solução não ia ser uma missão humanitária, que ia ser forçar a Europa a fazer o que lhe compete fazer. E para forçar as estruturas de poder a mexerem-se, o ativismo é uma ferramenta poderosa. Mas aí até já pega um bocadinho, o Raul considera-se um bocadinho leigo da cidadania, mas eu acho que aí até já é um bocadinho o que é isto da cidadania global, de ter essa visão crítica, de ver a situação e procurar ter um impacto depois, neste caso com decisores políticos ou seja, adotar essa lente, no fundo, de ser um cidadão ativo, um ativista. Como é que o Raul, mesmo através da música, da arte, como é que tenta expressar isso e como é que tenta, se calhar, influenciar os outros à sua volta a adotar também um comportamento mais ativo? Já podem tratar por tu, que senão está um bocado estranho estar aqui. Mas eu quando faço... Se eu fizer arte relacionada com estas questões, não é com propósito, eu faço porque me apetece fazer, porque me sabe bem o que é bom para mim. Depois é que vejo que acabaram por ser utilizadas de uma maneira que até é um bocado questionável, não é? Tipo, porque é que um gajo branco, português, vai fazer uma música sobre mutilação genital feminina na Guiné? Qual é a lógica? Não é lógica de fazer, atenção, a lógica de fazer é pessoal, eu faço para mim. Mas qual é a lógica de ao não ter usado essa música? Um pouco, não é? Agora, eu noto que tem impacto no meu grupo, ou seja, na minha sala de estar, certo? No jantar com os meus amigos, aí tem impacto e o que tu fazes tem impacto nas pessoas que estão à tua volta. E a música também tem. E nesse sentido, para, sei lá, chamar a atenção, mobilizar, acho que sim, também pode ser poderoso. Não sei se responder a tua pergunta. Peço imensa desculpa. Vou mutar o meu microfone. Não, respondeste sim, Raul, obrigada. Se calhar agora dou a palavra ao Vinícius para abrirmos aqui espaço para debate. Boa. Então, apresentados os dois convidados, feita uma introdução também, e vendo o público que nós temos também aqui nesse webinar, eu acho que nós temos totais condições para que o debate não fique apenas do nosso lado, mas que também existam contributos do vosso lado, porque essa é a ideia e é isso que caracteriza um debate no fim das contas. Por isso, se tiverem questões ou comentários, podem ou levantar a mão e fazer à vontade essas questões, eu darei o espaço para que elas sejam feitas, ou então deixarem algumas questões aqui no chat também, nós vamos lendo e vamos coordenando isso também em conjunto. Mas, de forma a iniciar o debate, eu tenho aqui uma perguntinha que eu queria lançar ao Zé Luiz, e acho que ali podemos, então, já lançar o debate e, a partir dessa pergunta, começar a surgirem outros questionamentos. Então, Zé Luiz, num contexto em que existem tantas educações, né, para a cidadania, ambiente, direitos humanos, ou seja, diversas educações, podemos chamar assim dessa forma, qual a importância de existir a EDCG especificamente, né? Ou seja, se toca tantos temas dessas educações, por que ela se distingue dessas outras? Bem, eu queria só começar a dizer, eu ouvi o podcast com o Raul, da participação do Raul da outra vez, e também pelo que ele disse aqui agora, eu acho que um dos papéis da cidadania global seria ajudar a que quando não te abrisses os seus olhos já fossem mais abertos para o campo de refugiados. Pronto. E perceberes, e eu acho que foi o que tu percebeste provavelmente lá, é que é assim, o campo de refugiados é o pior sítio para estar e não é uma solução de fim, é pôr um pensozinho rápido num problema que é muito maior. E, portanto, percebeste isso e acho que o que eu percebi da conversa no podcast, tens direcionado a tua ação muito mais no sentido do ativismo e em procurar mudar as coisas. E um bocadinho a cidadania global seria já preparar-te um bocadinho para esse choque para quando tu chegasses lá.
Pronto, e, portanto, acho que isso seria uma das soluções. Em relação à diferença entre as educações para as outras educações para e a educação para o desenvolvimento a nível global, eu já estou nisto há tanto tempo que já houve várias definições e vários nomes desta coisa. Mas, no fundo, eu continuo ainda a focar-me numa definição que eu acho que era de antes da primeira ENER, que a grande diferença é que os problemas são globais, os problemas são de todos. A diferença é o ângulo a partir do qual olhamos os problemas e aquilo que escolhemos trazer para a superfície. Portanto, ou seja, a grande diferença na educação para a cidadania global, por exemplo, em relação à educação ambiental, nós ambos falamos sobre educação, sobre desenvolvimento sustentável, sobre redução de impactos ambientais, sobre proteção da biodiversidade, sobre poluição, etc. Só que muitas vezes a educação ambiental foca-se muito no quintal de casa. Quase exclusivamente no quintal de casa. E vê o problema global só a partir do local. E o que a educação para a cidadania global, a educação para o desenvolvimento, faz diferente é que procura trazer ao de cima as visões dos povos do Sul, o ponto de vista, as soluções que possam ser eles a desenvolver, os impactos no Sul, e, portanto, procura diferenciar um bocadinho as coisas por aí. E isso é, no fundo, é a grande contribuição da educação para o desenvolvimento, vou usar o termo antigo, em relação às outras educações para. Note, a educação para o desenvolvimento funciona muito bem com qualquer uma das outras. Podemos falar de direitos humanos, e se estivermos a falar sobre direitos humanos, sei lá, sobre violência de género cá em Portugal, temos um problema gravíssimo a resolver, tudo bem, podemos falar sobre isso, mas se calhar se também trouxermos e percebermos que não é um problema que fica só cá e que há problemas noutros países também, e há sítios em que se vivem pior ou sítios onde se vive melhor, portanto trazer qual é que é a visão de fora. No fundo, acaba por ser só isto. Aplicando isto às outras educações para todas, paz, etc. Nos traz aqui quase como um centralizador e, de certa forma, também amplia o contexto, não é? O que acaba por... No fundo, pegamos no problema e viramos um bocadinho. E vemos o problema com outra perspectiva. O problema pode continuar a ser o mesmo, pronto, mas se calhar vai-nos ajudar a procurar outras soluções ou para procurar soluções que não tenham um impacto exclusivamente no local. Ok. Boa. Lembrando, se tiverem perguntas a fazer, estejam à vontade, ou então comentários, se tiver alguém disser alguma coisa assim que ficar ali a coçar e vocês quiserem dar uma resposta, por favor, não se sintam acanhadas. Olha só, a Mônica já tem aqui algo para partilhar conosco, por isso, Mônica, o palco é teu. A Mónica não é acanhada. Peço desculpa aos nossos convidados pelo atraso, estava completamente destruída. Um gosto de ver-vos novamente. Eu estive este domingo num evento da Reboot no Place, onde eu creio que o Raul também esteve a fazer uma intervenção. Correu muito bem, Raul, foi muito interessante, aprendi muito. E sempre que eu penso em cidadania, em ativismo, o Zé tem mais anos disto que eu, mas eu penso que nós já sabemos, quem trabalha nisto, porque é que é importante, nós sabemos a parte do conhecimento e da sensibilização, era isso que tu dizias, é que às vezes a gente alarga-se tanto que depois perde um bocadinho o nosso foco, mas é tão difícil, passado 20 anos, a gente continuar a ter que explicar o que é que fazemos, porque é que fazemos, e ver que está tudo pior, que é muito desmotivador, ou seja, acaba por ser muito desmotivador. Por isso, quando vejo jovens ativistas, e não é jovens, Raul, nada a ver com a idade, mas quando vejo ativistas que dão parte de si para fazer cidadania no terreno, e que muitas vezes podem nem saber que estão a fazer uma cidadania ativa, é o que tu dizes, não há cidadania passiva, sim, mas eu acho que nem todo o ativismo é um ativismo pela cidadania global, acho que são coisas muito diferentes. Mas pergunto-me o que é que a gente tem que fazer mais? E esta para mim é sempre a pergunta. Nós já fizemos tanta coisa, temos tantas áreas de intervenção, será que esse é o nosso problema? Será que estamos muito espalhados? Nós temos street art, nós temos músicas, nós temos playlists, nós temos artistas de circo, nós temos escolas de circo. O que é que nos falta ainda fazer? Ou seja, será que a nossa abrangência é aquilo que nos prejudica? Realmente essa é uma boa pergunta e até, de certa forma, vai de encontro com uma reflexão que nós tínhamos aqui também pensado para o Raul.
que era no sentido de que, lá está, como a Mônica estava dizendo, né, existem tantas coisas que nós já sabemos fazer, e nós fazemos, e fazemos bem até, né, e são coisas que surgem e que são bem feitas, entretanto, temos esse sentimento de que estamos sempre envolto da mesma bolha, né, estamos ali sempre envolto e a fazer o trabalho para as mesmas pessoas, e fica difícil trazer pessoas de fora, né, e como é que surge, por que existe essa dificuldade, eu acho que nós conseguimos compreender, mas quais seriam as possíveis soluções ou possíveis caminhos do porquê que é tão difícil assim falar sobre cidadania global e falar sobre esse ativismo global, o que será que falta? Mas, enquanto o Raul também pensa um bocado, temos aqui duas pessoas com a mão levantada, por isso não quero deixar vocês aí à espera. Então, acredito que a Gabriela foi a primeira, depois a Joana. Ora, muito boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem, penso que sim. Pronto, eu estou ligada a uma ONGD, está sediada aqui no Porto, no Instituto Superior de Engenharia, e efetivamente, recentemente tenho... Podes dizer o nome. A ONGD Engenho e Obra. Tenho-me debruçado sobre estas questões da educação global. Tanto mais que em novembro último foi assinado, portanto, a declaração da nova estratégia de educação global até 2050, como sabem, não é? Portanto, eu até peço se me orientam e se eu não estou a fazer uma leitura errada dos documentos recentes. Portanto, a educação global é um tema muito abrangente, não é? Segundo eu entendo, dentro da educação global aparece então a educação para a cidadania, a educação para o desenvolvimento, a educação, as várias educações que se falavam há pouco, não é? E que depois localmente são, ou em termos de país, digamos assim, são trabalhadas e exploradas mediante as realidades, sempre numa perspectiva do conhecimento local ou da intervenção local para uma melhoria global. Estou a dizer bem até agora, não é assim? Pronto. A minha preocupação neste momento, e há pouco estavam a dizer o que é que podemos fazer mais, a Mónica estava a falar nisso, eu acho que podemos fazer tudo e temos muito que fazer, nomeadamente quanto à questão da formação e educação dos jovens, não é? Porque vemos aqui uma abordagem educacional em termos do ensino até ao 12º ano, e depois no ensino superior nós não vemos qualquer tipo de tratamento destas temáticas em termos curriculares. Portanto, tem-se trabalhado muito e já começam a aparecer diversos estudos relativos ao perfil em sustentabilidade. E há pouco o Raul estava a dizer que chegou um bocadinho a um local e que foi por iniciativa própria e se calhar foi muito impactado pela realidade. Portanto, eu penso que esta preparação para, com certeza, a compreensão de uma realidade local e daí também a necessidade de conhecer os temas globais, como há bocado estavam a perguntar se nós conhecíamos, é necessário, portanto, saber... a ter esta compreensão, este espírito crítico, sempre numa dimensão local, para depois ter a noção que irá impactar num espaço global. Portanto, em termos de perfil de competências em sustentabilidade, em termos curriculares, há tudo a fazer, não é? Há muita coisa a fazer. Portanto, não vejo só nesta perspectiva, como estavam a falar, de um ativismo, mas vejo sim na construção de um perfil em competências em sustentabilidade, não só nos jovens, portanto, até mesmo em termos de formação ao longo da vida, e aí eu penso que há muita coisa a fazer. Neste momento, era só este input que eu queria deixar. Um input muito bem recebido e acho que concordamos, né? Pelo menos vi as cabeças aqui a acenarem também, da necessidade de que no plano curricular e no ensino mesmo exista, né? Esse apelo para a sensibilização e mais ainda, ir para além da sensibilização só.
Por isso, muito obrigado, Gabriela. E então a próxima pessoa a falar aqui, passa a palavra a Joana. Boa tarde. Então, eu e a Carlota aqui somos de uma associação do Porto, que é a 3S, que também está a colaborar aqui com a parceria deste projeto, é de comunicar a fazer os estudos. Estamos precisamente agora a atacar o da cidadania global, a entrar neste tema. E a minha questão prende-se com os vossos depoimentos iniciais, em que por um lado disseram que o Raul, sendo ativista, inconscientemente é um cidadão global. Eu queria saber, se calhar do ponto de vista do José, se não havendo essa intencionalidade, se pode considerar que a pessoa é um cidadão global, não tendo intencionalidade, não é? Se não havendo essa intencionalidade por trás. E para o Raul, queria perguntar, ele sendo, como ele mesmo disse, fora deste campo, que outras lentes é que levas para o teu ativismo, quando são referenciais teóricos, é alguma linha política, não sei. Que também, para nós que estamos a fazer estes estudos, é interessante também trazer outros olhares que enriquecem este campo. E obrigada a todos e a todas. Obrigado, Joana. Então, acho que, não sei se o José ou o Raul já querem responder, ou ouvimos primeiro a Carlota e depois... Eu sugiro que respondam, sugiro que respondam primeiro, porque eu vou voltar atrás no tema. Ok. Pronto, E muito obrigado então, posso falar Carlota. depois. Ok, muito obrigado então. Poxa, José, já estás com o microfone Posso ir? ligado? Ok. Sim. Então, rapidamente, a resposta para a Mónica é sim. Nós estamos a dispersar-nos muito, como costume. E estamos a perder o foco naquilo que é, se calhar, diferencia um bocadinho a ED das outras, e o que acaba por acontecer depois é que, como foi o Fórum ED da semana passada, houve algumas intervenções de algumas pessoas que estavam a falar de uma série de coisas, mas que não eram de ED. Portanto, eu acho que nós devemos focar-nos mais em alguns temas e devemos focar-nos mais naquilo que nos diferencia, como uma forma de estarmos a juntar mais alguma coisa ao cozinhado da educação ou da cidadania. Pronto. Pronto, em relação a Gabriela, foi só um comentário, portanto, não a Joana, para mim, eu estou mais ou menos pouco importante para a intencionalidade e também e para o caminho que as pessoas chegam às conclusões que elas chegam. Não é função das ONGs ou dos outros ativistas que já estão no terreno fazer gatekeeping de quem é que é ou quem é que não é um cidadão ativo e como é que as pessoas chegam às conclusões que chegam. Preocupa-me muito mais perceber as conclusões das pessoas e perceber como é que eu posso facilitar as pessoas a chegarem às conclusões que eu acho que são corretas. Note-se, eu digo acho, poderão ser sempre revistas no futuro. Portanto, para mim, uma pessoa pode ser um cidadão global ou um cidadão positivo global ou whatever, não sei o que é que lhe podem chamar, mas pode dar os contributos mesmo que não esteja-lhe a chamar cidadania global, tal como há gente que faz educação para o desenvolvimento sem chamar educação para o desenvolvimento, etc. Interessa-me resultados e interessa-me ter mais pessoas a erguer a voz contra as injustiças deste mundo. Portanto, a partir daí. Obrigado, José. Luís. Então, Raul, a pergunta então que foi feita sobre, lá está, como é que vê essa situação e quais são as lentes que utiliza ou o que tem por trás do trabalho que faz. Pessoal, eu quando vos ouço fico confuso. Jesus, é que eu não sou desta área. Eu vou explicar o meu raciocínio. Por exemplo, eu sou crise e catástrofe Médicos Sem Fronteiras, eu trabalho em guerras, epidemias, desastres naturais, um pouco por todo o mundo, certo? E eu quero salvar vidas e aliviar sofrimento. Há pessoas que morrem todos os anos de coisas inadmissíveis. Há 2 milhões de crianças que morrem de diarreia.
ou até, se querem de uma maneira mais indireta, eu já sei que desigualdade é preditor de muito mal-estar. E já há desigualdade enorme, quer a nível global, quer a nível societal, como também se vê nos campos de refugiados. Um campo de refugiados, como a memória, tem uma desigualdade brutal, porque os sírios passam, os congoleses ficam. Um campo de refugiados, como eu tive agora no Sudão do Sul, não, todos são iguais. Há mesmo mal-estar, pronto. O que eu quero é salvar vidas e aliviar sofrimento, seja através da desigualdade, seja através de cuidados de saúde, não me interessa. Portanto, como eu pensei, eu cheguei ao campo de refugiados, as pessoas estão a sofrer. As ONGs médicas ajudam, claro que sim, fazem diferença entre a vida e a morte, mas não vão resolver aquele problema. É preciso pressionar a merda do governo português ou europeu para abrir as fronteiras ou acabar com os campos. Algumas pessoas que lá estavam, por acaso, por sorte ou não, sem nunca terem educação para a cidadania global, fizemos um coletivo cá chamado Hub, pressionamos o governo e vieram os miúdos. O que eu acho que falta é nós dizemos, faz isto. Os estudos são absolutamente essenciais. Eu li o vosso estudo da pobreza, foi muito importante para mim. Falta um action point. Portanto, o que é que fazemos com isto? Como é que pressionamos? Esta é a parte difícil, não é? Estamos sempre a sensibilizar. Não me adianta a bolha se não me disser o que eu posso fazer. Eu nem vou ouvir. Para quê? Para ficar transtornado e incomodado, porque as roupas que eu compro andam a explorar miúdos no ia dizer Butão, não é isso que eu quero dizer. Mas não é Bahrein que eu quero dizer. No Bangladesh. E eu quero ok, se há mecanismos bons de, não é hierarquizar que eu quero dizer, mas de classificar as marcas de roupa consoante estas coisas, então vamos pressionar o governo a ter a classificação nas portas do Norte Shopping. Esta parte é que eu acho que falta. E eu tenho a certeza que muita gente quer alinhar nisso. Que eu vou às escolas, falo de cidadania, e os professores vêm ter comigo, e o que é que fazemos? Eu, não sei. Eu até pergunto ao pessoal da área, deem-me exemplos fixos de educação para a cidadania nas escolas. Não me dão? Acho que as escolas, algumas devem fazer coisas, mas não é assim muito disseminado, não é? Percebem? A ação mesmo. É isso. Portanto, a minha abordagem quando chego e quando estudo e quando leio sobre isso é, sei lá, é diversa. Leio coisas de economia, para responder à tua questão, leio coisas de economia global e posso mandar as referências que quiserem, ou sobre o impacto negativo da narrativa de desenvolvimento, ou sobre o impacto negativo das missões humanitárias, até emergências. E isto é uma parte do que eu leio. Outra parte que eu leio é como fazer ativismo eficaz, como escolher um objetivo que vai salvar vidas e como montar uma campanha para chegar a este objetivo. Pronto, é isto. E é isto que olha, foi sobre isto que eu escrevi, porque sinto falta disso. Pegar num livro e dizer, eu quero fazer um parque infantil, sei lá, em Guiné-Bissau, ou quero que a Europa ponha mais barcos a fazer busca salvamento no Mediterrâneo, ou quero que a Embaixada, olha, que é uma das minhas lutas que já vou abraçar agora, quero que a Embaixada Portuguesa deixe entrar muito facilmente exilados iranianos, que não está a deixar entrar. Como é que pressionamos para fazer isso? E bora fazer isso. Desculpem, passei um bocado agora das coisas, não é? Vou desligar e até à próxima. Mónica, não sei como é que tu gostaste do reboot, Mónica. Tipo, me tinha para dizer, convidaram-me para falar, é como aqui, convidaram-me para falar de integração, eu não trabalho em integração. É que tu já falas, tu se calhar, lá está, tu já falas cidadania, tu já percebes cidadania, tu fazes tudo sobre cidadania, e quando tu dizes que nos falta essa parte da ação, o que nos falta, eu não gosto de dizer que as pessoas são influencers, mas falta-nos pessoas que estejam envolvidas mais na prática, porque a gente já faz muito nisso e tem guias. Tu nunca ouviste falar do meu instituto, só o nome é terrível, Instituto Marquês de Valflor, nunca ouviste falar nisto, obviamente que não, mas se eu te disser que temos guias, fizemos circos, patrocinámos o evento da Reboot, damos dicas, damos tips, trabalhamos com 22 municípios, nós pomos as mãos na massa, mas o tema, eu acho que a maneira como a gente o classifica, não é que o torne chato, porque falar de pobreza e desigualdade não é chato, mas falta-nos a parte mais prática, aquela parte mais imediata. Porquê? Porque, por exemplo, nós no nosso caso temos algum pudor de dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer. Nós acreditamos que são as pessoas que têm que pensar nas suas soluções. E esse pudor, eu acho que muitas vezes nos dificulta a parte da mobilização. Mas porque não queremos fazer por elas. Dá sugestões, as pessoas não são burras. Ou seja, dá sugestões, se não gostarem da tua, vão-te mandar para o carvalho. Não fazer as delas. Obrigada pelas dicas. Não te vou dizer onde é que eu ia falar do teu instituto. Não me contes que deve ser na área da saúde, não me contes. Não, foi a investigar a parceria Europa com Líbia, que é uma coisa que se chama European Trust Fund for Africa, e tem uma lista de ONGs que receberam fundos e vocês foram uma delas. Da Gâmbia. Uhum.
Pô, muito obrigado, então, Raul e Mônica também. E acho que sim, né, também vi muitas cabeças a concordar, enquanto o Raul falava que nos falta a ação, né, essa questão do ir ali e fazer acontecer, muitas vezes até sem o conhecimento total do assunto, mas a vontade do ir ali e fazer acontecer, né? Por isso, obrigado pelo contributo. Então, agora, voltando, acho que alguns passos atrás, né, vamos dar aqui a palavra à Carlota. Não, acho que até está bastante no momento mais certo agora. Perfeito, então. Hum, Vou fazer a primeira pergunta para o Raul, porque o outro é mais um comentário. E olha, ainda não tive a oportunidade de ler o teu livro, mas se puderes comentar o título, Não eu perdes agradeço. nada. Diz? Não perco nada. Não perdes nada. Tenho dúvidas, também já vi o teu podcast e também gostei muito, mas pronto. Mas isto só porque ao longo da vida eu tenho dito isso, assim, em contextos de amigos e não sei o quê, e toda a gente me cai em cima, não é? Não existe altruísmo, não existe, para lá aquelas discussões. Eu acho que não existe altruísmo, e profundamente subjetivo, não... Por onde como é que chegaste lá? Se calhar é um sítio diferente por onde eu cheguei, portanto isto é um lado. Mas eu não resisto aqui a fazer um comentário, pensamento, Mónica e todos, e Zé também, eu não estive nesse evento, nem... Mas tenho pensado, esta inquietação da Mónica eu já tenho ouvido várias vezes e compreendo, é uma partilha que é... Vamos lá ver, por um lado parece-me um pouco, porque eu também sou recém-chegada à educação para o desenvolvimento, mas não sou recém-chegada à teoria crítica, não sou recém-chegada ao ativismo, nem a uma ação crítica, nem a uma visão sempre crítica. Agora, vê-la dentro do chapéu da educação para o desenvolvimento e cidadania global, isto é relativamente mais recente, e de facto é um chapéu que dá aqui uma grande coerência. Mas... Ou seja, não estando tão dentro da bolha, como também referiste e muitas vezes referimos, Mónica, a questão é também um bocadinho, primeiro, é comparar-nos com as outras educações que nós queremos? E qual é aqui a noção, porque é que é tão importante que haja aqui um reconhecimento, quer dizer, primeiro, este padrão comparativamente com outras educações. Segundo, de facto, a educação para a cidadania não é exatamente uma das suas características mais profundas, será a capacidade de ver crítica, portanto desmontar e precisamente não dar a solução, como ainda agora dizias ao Raul, não dar a solução, portanto fazer as pessoas chegar à solução. Portanto, se quiseres ao mesmo tempo, é a desinstalação, não é uma desconstrução, não, ao mesmo tempo há uma comunidade de nós que tem um sentido, que acha enfim, que há muita partilha do sentido que deve ser seguido. Mas como é que nós queremos ser o desestabilizador dos pilares e ao mesmo tempo ter reconhecimento? Até que ponto é que não temos que pensar que nós vamos estar sempre nas margens de alguma maneira? Porque é quase uma condição. E então como é que podemos a partir daqui se calhar ver diferente essa bolha? Não sei, foi assim uma reflexão que me surgiu, Mónica, agora assim ao fim de não sei quantos anos que estamos a debater estas coisas, é porque isto ao mesmo tempo nós também chegamos lá por via à 3S, por via de um fortíssimo ativismo contra a economia, o desenvolvimento económico tal como ele é, portanto advogando por uma economia mais solidária, mais democrática, mais participada. E a verdade é esta, eu ao fim de não sei quantos anos, eu percebi que, quer dizer, é uma aspiração errada estar de alguma maneira a querer errada não é errada, não estou a conseguir expressar isto da melhor maneira, mas há aqui uma questão, é quase ontológica existencial, na verdade, nós vamos estar na margem daquilo que se impuser como hegemónico. Nós vamos estar na margem disso, portanto, se calhar há aqui uma posição nossa, ontológica, existencial qualquer, que também tem que dar aqui um clique. Bem, isto foi assim um bocadinho, pronto, vou-me calar. Deixa-me só responder 3 segundos, que é, nós não queremos reconhecimento para nós, ONGDs, nem para as nossas instituições, não é este reconhecimento, mas eu tenho ido a muitas escolas e o que vejo é que, apesar das pessoas saberem de consumo irresponsável, de patriarcado, de desigualdade de género, de LGBTQI+,
O que eu sinto é que há menos gente preocupada ou ativamente ativa para resolver estes problemas. O individualismo de cada pessoa, eu tenho uma filha de 14 anos, ela revira os olhos, literalmente, quando eu lhe falo disto. Eu às vezes fico tão desesperada a pensar, ai meu Deus, que eu sou a pior mãe do mundo. Depois penso que não, que aos 16 vai-lhe passar outra vez, mas até lá, e eu percebo é que eles têm tanta informação, está tudo à distância de um clique, mas recebem tanto... É tanta coisa que eu acho que as pessoas estão distraídas. E quando eu digo reconhecimento, era aquilo que o Raul dizia, era reconhecimento do governo. Por exemplo, eles conseguiram, tive que as crianças viessem e depressa as puseram cá. Anos e anos que organizações estão a tentar, como por exemplo o CPR faz disto uma bandeira, tenta fazer imensa coisa e leva tanto para trás. E é isto que eu às vezes sinto. Eu acho que as próprias organizações estão cansadas de nos ouvir. E eu gosto dessa ideia de estarmos às margens, eu não me importo nunca estar às margens, aliás a ED sempre foi a parte desagradável, por exemplo, da nossa casa, porque somos sempre nós que questionamos, e o questionamento crítico faz parte disso, mas o que sinto é que tenho medo, e medo é a expressão certa, de estarmos a perder terreno para as pessoas perceberem que isto são assuntos estruturais da sociedade e da sua própria personalidade. E eu não me quero impor às pessoas. Se calhar o problema não é da ED, o problema é muito maior do que... É completamente estrutural e se calhar isso é o que o Zé dizia, a nossa ambição está demasiado alta a achar que vamos trabalhar tantos temas e se calhar é esta dispersão que nos está até nós técnicas, porque eu sou técnica, não sou voluntária, sou técnica e se calhar é isso que a mim, Mónica, técnica, enquanto profissional, me está a dispersar. É só essa a minha angústia. Obrigado, Mónica. Desculpa, Zé Luís, só uma coisa. Obrigado, Mônica e Carlota. E agora, então, lá está. Acho que a Carlota iniciou aqui uma discussão também que é super interessante, trouxe uma problemática que nós também estamos todos aqui contentes em ouvir. Por isso, deixo a última palavra para o Zé Luís e para o Raul, para fecharem as suas reflexões, e depois, então, dávamos início à parte final do webinar. Por isso, força, Zé Luís, não queria interromper, mas era só para deixar claro. Pronto, assim, a conversa está boa, eu acho que o Raul tem que se ir embora, mas se podemos ficar fora do webinar aqui e conversar se não houver problema. Mas pronto, a minha questão é assim, nós não devemos almejar a estar sempre na margem. Ou acreditamos que algumas das coisas que fazemos podem ser a solução, e se algumas das coisas que fazemos, se uma economia solidária é a solução, então eu quero que a economia global seja solidária. É impossível, se calhar até é, mas eu queria que fosse. Portanto, nós devemos almejar conseguir influenciar o maior número de pessoas, conseguir influenciar a sociedade de forma a que, se calhar, depois nós percamos o emprego e tínhamos que arranjar um outro hobby ou um ativismo diferente, ou seja o que for. Mas não é... Acho que nós não devemos pensar que as nossas ideias vão ser sempre as ideias mais fora da caixa, mais não sei o quê. Não. Algumas das ideias que hoje, se calhar, algumas das coisas que estão no mundo e que estão assumidos como direitos, começaram como ideias fora da caixa à margem. Portanto, nós queremos, se calhar, que a nossa solidariedade, ou que as nossas solidariedades, cheguem ao dia-a-dia das pessoas todas. Outra questão que eu acho também, que eu para mim, eu darei força a todos os movimentos ativistas que estejam do lado que eu considero certo das questões. Pronto. Mas, no entanto, eu continuo a precisar de algum ativismo mais estruturado e que vai ver um bocadinho os problemas por trás e não resolver uma situação pontual. E, portanto, eu acho que há aqui um lugar para isto tudo. Quanto à questão do reconhecimento da ED, quero lá saber. Se todas as outras educações para decidirem, de repente, começarem a integrar visões do Sul, começarem a chamar, cada vez que, sei lá, que a Zero a falar sobre alterações climáticas, que me chame alguém que está, sei lá, em Madagascar, e que há seca há 3 anos e, portanto, metade da ilha está a passar fome, ou mais perto de Cabo Verde, que não choveu durante não sei quanto tempo, por mim, na boa, não há problema. Já será um sucesso e, portanto, chame educação ambiental, chame na boa, não há problema. Não tenho problemas com isso. Tá, obrigado. Obrigado, Zé Luís. E Raul, por favor. Prazer. Está tudo. Só para dizer que não fomos nós que mudamos a cena dos miúdos,
muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, não somos aqui uns heróis. O campo dele, houve aí um momento. Boa, muito obrigado, Raul, também. Então, deixando esse gostinho, né, quem sabe, do quero mais e queria que a discussão continuasse, passo a palavra à Daniela, que vai tentar aqui fazer um apanhado do que foi falado aqui agora. Vamos ver aqui o que a Daniela preparou para nós agora como conclusão. Mas agradeço a todos que participaram do debate também. E lá está, percebemos uma coisa aqui que é para falar sobre esses assuntos, nós queremos todos falar e sempre temos as nossas opiniões e as nossas vontades e desejos. Por isso, acho que momentos como esse deveriam acontecer mais vezes, mas até se calhar de uma forma presencial ou coisas assim do gênero, né? Porque nós queremos mesmo falar sobre essas coisas aqui. Vimos agora que a vontade existe. Mas, força, Daniela. Obrigada, Vinícius. Obrigada também a José Luís e Raul e todas as questões que foram feitas e observações que foram feitas. Eu também não vou assim alongar muito porque já estamos a chegar ao final e há pessoas que têm que sair mesmo à hora. E acho que esta discussão também tinha pano para mangas e que íamos ficar aqui muito tempo a falar sobre isto, porque se a conclusão a que eu cheguei, acho que todos chegamos, é que a DCG é de facto um tema muito difícil de falar, acaba por estar em todo lado e em lado nenhum e é imperceptível e é muito complicado. Mas que é fundamental este exercício de cidadania, ser ativista, ser um cidadão global e que lá está, acaba por, como foi partilhado, não existe ser ativista sem ser cidadão global, acabam por se relacionar um com o outro. Mas se calhar é como diziam ainda, o setor ainda está envolto muito nesta dispersão e há uma perda do foco daquilo que distingue a DCG das restantes educações, como foi dito, e se calhar devíamos focar este nosso objetivo e não almejar tão alto, se calhar passar um bocadinho por aí. Aliás, muitos partilharam durante este webinar que há uma certa frustração porque tantos anos, eu acabo por ser mais recente nesta área, mas tantos anos de trabalho e ainda é tão difícil esse conhecimento e há uma sensação de estar a perder terreno. Pronto, e acho que foi assim mais esta conclusão que também tirei e daí a importância destes espaços e destes debates e como eu gostei muito do que o José Luís disse no início de depender das pessoas, porque isto da EDCG, esta lente, tanto pode ter muito impacto como impacto nenhum, porque depois depende da pessoa se prefere adotar esta lente e tornar-se um cidadão ativo, ou se por outro lado prefere continuar a ser indiferente e ignorar, portanto também depende depois da própria pessoa. Mas lá está, é evidente que existe cidadania global a ser feita e pronto, ainda há muita falta de motivação e desta propensão para o ativismo e que é aí que nós devemos focar e é fazer com que haja mais pessoas com esta visão crítica, espalhar esta lente. Pronto, eu acho que tentei resumir assim muito de forma geral, não sei se querem acrescentar alguma coisa, temos um minutinho para o Raul ter que sair, portanto, mas mais uma vez agradecer e agora a Bia vai aqui concluir este webinar. Muito obrigada mais uma vez a todos. Acho que a Daniela concluiu muito bem este bocadinho que aqui passámos. Queremos agradecer também, como a Dani já o fez, ao Zé Luís, ao Raul, por terem estado connosco. Às vezes, apesar daqui de alguns falta de entendimento e às vezes quase esta intangibilidade daquilo que é a DCG, nós no fundo chegamos aqui à conclusão que um pouco todos a fazemos, que ela está sempre a bem ou a mal no nosso dia-a-dia. E pronto, e agradecemos a vossa participação mais uma vez. Fiquem atentos aos restantes recursos que ainda estamos a partilhar ao longo do projeto. Vamos ter o nosso terceiro e último webinar no dia 22 de junho, também entre as 2h30 e as 3h30. Fiquem também atentos para saberem quem vão ser os convidados, já estamos em fase de confirmações. E pronto, e para a semana teremos também um novo episódio do podcast. Faltam-nos sair três episódios.
vão estar, que vão estar a sair para a próxima semana. Vamos ter Marcelo Gomes, da Repórter Brasil, também que nos traz aqui a questão que viemos a falar, da questão das interdependências e de que forma é que estamos todos ligados uns aos outros, estas visões do Sul Global, que chamamos, e que até o próprio nome muitas vezes suscita algumas reflexões, mas nós não podemos estar sempre a refletir. Acho que uma das grandes conclusões aqui que tiramos é que também temos que agir e vamos então trabalhar para isso. Obrigada a todos, mais uma vez.